Alô galera, tudo bem com vocês? Meu nome é missionário João Batista Ferreira. Vou fazer mais um pequeno vídeo. Para quem não me conhece, faço pequenos vídeos mostrando a diferença doutrinária da igreja católica e da igreja protestante e suas quatro solos, né? Hoje eu vou pegar um vídeo aqui de um pastor. Ele foi tentar refutar o pregador, né, Helder Duarte, sobre a questão de igreja. É o calcanhar de Aquiles dos protestantes, né? Igreja, porque nós católicos entendemos que a igreja surgiu a partir, claro, do sim da Virgem Maria, aceitou essa missão que o nosso Senhor deu a ela, né, de ser a mãe de Deus, e consequentemente lá em Cesareia de Filipe, no capítulo 16, versículo do 17 ao 19, ali Jesus, ele edificou a sua igreja, né? Ele edificou sobre Pedro, mas o pastor, ele quer distorcer essa questão. Vou mostrar para vocês a grande diferença da igreja bíblica, que mostra na Bíblia como ela é católica, para a diferença das igrejas protestantes, né? Vamos escutar o que o pastor falou. Depois ele fez um pequeno corte do vídeo do Helder, e depois ele vai e dá uma explicação sobre aquele vídeo e mostra alguns versículos bíblicos, mas todos fora do contexto. Aí vamos para mais um vídeo, tiroteio de Bíblia neles. Olha, feliz 2024. Esse vídeo eu vou postar possivelmente no primeiro dia do ano. Aí para você que é meu inscrito aqui do canal, compartilhe para pai, tio, tia, primo, prima. Vamos aumentar os inscritos, vamos compartilhar mais essas catequeses, para que nós caminhemos abrindo os olhos dos nossos irmãos católicos, os verdadeiros católicos que querem saber de doutrina, né? Vamos que vamos. Salve a Maria. Vamos pedir a intercessão de São Pio de Pietrelcina, Nossa Senhora de Anguera, mais uma empeleitada. Olha, vamos escutar o que esse pastor falou. Ele escutou, ele cortou o vídeo do nosso irmão Helder, depois ele dá uma explicação. Falou respeitosamente, mas erros teológicos e bíblicos gigantescos. Vamos ouvir isso aqui. Oitavo também na Inglaterra, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os calvinistas foi João Calvino em 1545 em Genebra, na Suíça, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja Deus e Amor foi Davi Miranda em 1962 em São Paulo, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja luterana foi Martim Lutero em 1517 em Elsbach, na Alemanha, não morreu na cruz e não ressuscitou. Portanto, irmão protestante, eu como católico posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou. E somente quem morre na cruz e ressuscita tem autoridade para fundar uma igreja. Quando eu disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Eu sou católico porque eu não arrumei uma jangada, não pulei da barca, eu estou na barca de Pedro. Jesus só subiu numa única barca na Bíblia, na barca de Pedro, que é a sua igreja, e por isso nós somos católicos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, bom, vamos lá. Nós teríamos muito tempo aqui para falar a respeito, inúmeras referências que a Igreja de Cristo, ela é independente de placa denominacional. No entanto, o vídeo ficaria muito extenso e muito cansativo, visto que é uma plataforma de vídeos curtos. Agora, dizer e afirmar que a Igreja de Cristo é apenas a Igreja Católica, isso é uma falta de interpretação bíblica, exegética, e nem precisa de nível acadêmico para entender. Primeiro, quando Cristo fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não dá nome de congregação nenhuma. Nós começamos pelo básico, pelo simples. Paulo confirma que a Igreja de Cristo está espalhada sobre a terra em Romanos capítulo 12, versículo de número 5. E nós temos inúmeros textos que corroboram para dizer que a Igreja de Cristo, ela é independente de qualquer placa. Nós somos membros que formamos o corpo de Cristo, e Cristo é o firme fundamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11. Então, Jesus é a pedra em que a igreja está edificada. Ele é a pedra de esquina angular. Os que os construtores rejeitaram veio se tornar a principal pedra de esquina angular. Mas é muito difícil para alguns dos nossos amigos entenderem o básico das escrituras. Eles preferem defender as suas placas e defender as suas denominações. Nenhuma delas, adventista, os mormons, se bem que
Algumas aí, infelizmente, são grupos sectários, né? Sim. Não vamos entrar nesse mérito. Assembleia de Deus, Universal, Adventista, IPDA, Renascer, Mundial, nenhuma delas é a Igreja de Cristo. São apenas placas denominacionais, cujos irmãos se reúnem para prestar culto a Deus e assim louvar ao teu santo nome. Mas a Igreja de Cristo, ela está espalhada pelos 4 cantos da terra. Olha, o pastor falou umas coisas, ele foi refutar o irmão Euder, né? Mas ele falou umas coisas aqui meio sem nexo. Ele fala que a Igreja de Cristo não tem placa, não tem... Sim, a igreja Católica não tem placa mesmo, não. Prestem atenção que depois ele fala que não é Deus e amor, não é universal, não é adventista, aí depois ele coloca adventista e mormons como grupos sectários, né? Ele vai colocando, aí depois ele fala que não, é só o canto de se reunir. Ora, pastor, se é só o canto de se reunir, simples, arranca a placa de todas, se reúne todos os mundos juntos e fundam uma única igreja protestante. Por que não faz isso? Por quê? Vocês não adivinham por quê? Porque cada uma tem suas doutrinas e suas tradições humanas que os seus pastores deixaram. Por exemplo, a Ellen White, deixei um vídeo aqui já, que deixou várias doutrinas que não estão na Bíblia, fora a questão do contexto sabático, que ainda é incluído. Já não batia bem com a Deus e Amor, com a Assembleia de Deus, com a Universal, porque tem uma doutrina diferente. A Universal não se encaixaria na Assembleia de Deus, porque seus donos misturariam. Na teoria o que ele falou daria certo, mas na prática daria um bala de fogo grande, não teria como, né? Prestem atenção que quando Jesus edifica a sua igreja, lá em Cesareia de Filipe, no capítulo 16, versículo 18, ele fala assim, ó: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra está no singular, a minha. Mas os irmãos protestantes, eles têm que entender aonde é que está essa igreja que Cristo deixou, né? Não, foi Constantino que fundou a igreja católica. E aonde é que ficou a outra? Ele colocou Romanos, capítulo 12, verso 5, mas lá não está falando a universalidade da igreja. Preste atenção que não está falando assim a Bíblia da Eclésia, assim, ainda que muitos somos um só corpo, em Cristo todos membros uns dos outros. Sim, de fato, mas para sermos membros uns dos outros, a gente tem que ter uma unidade, porque Paulo pregava a unidade. Paulo pregava, basta você ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. A unidade, tem várias passagens bíblicas mostrando a unidade. Como é, pastor, que vai ter unidade? Mas prestem atenção que o texto que ele queria citar era esse texto aqui, Romanos, capítulo 1, verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, em nome de todos vós, porque a vossa fé é celebrada no mundo inteiro. Mas como é que vai celebrar essa fé se não tem uma unidade doutrinária, pastor? A Igreja Católica ela se separa de todas as igrejas. Por que ela se separa? Porque ela tem uma doutrina, ela veio dos apóstolos. Para falar é complicado. Ele quis refutar o nosso irmão Euder, pregador católico. O Euder deu datas específicas das igrejas protestantes. Aí, como possivelmente o pastor ele não quis dizer qual era a sua denominação, eles nunca dizem, porque eles têm vergonha das denominações que eles frequentam, eles têm vergonha. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que são irmãos, mas eles sabem que não são irmãos, que tem diferenças doutrinárias gigantescas que os separam. A Bíblia não conseguiu unir eles. O Espírito Santo não é o mesmo, não sopra da maneira que é para trazer essa unidade. Como nosso Senhor Jesus Cristo fala, aquela grande oração no capítulo 17 de São João, para que todos sejam um Pai, como eu e o Pai somos um. Mas não tem. Mas ele não explica, eles como que se enganam. A Igreja de Cristo ela tem uma sucessão apostólica. A primeira igreja na era patrística, a Igreja Católica, porque foi fundada lá em Cesareia de Filipe, capítulo
16, verso 18, pelo próprio Cristo, ela tem uma sucessão, já diferencia das outras igrejas. Portanto, o luterano que teve o seu começo em 1517 e efetualmente em 1521 teve essa ruptura, e os luteranos têm uma sucessão através de Lutero, né? O Deus e Amor do pastor, sei o que, Miranda, que eu estou esquecendo agora o nome dele, teve uma sucessão a partir do seu pastor. O Edir Macedo, fundador da Universal, tem uma sucessão de pastores da Universal através de Edir Macedo, que pregam a doutrina que Edir Macedo acha coerente, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? E assim vai caminhando, né? Mas o pastor não explica isso. A Igreja Católica ela tem uma sucessão apostólica. Quer ver? Vamos entender aqui eu vou falar só os 10 primeiros papas. São Pedro, de 33 a 67, São Lino, de 68, sucessor de São Pedro, de 68 depois de Cristo a 79, São Anacleto, de 80 a 92, São Clemente, de 92 a 99, São Evaristo, de 99 a 108, São Alexandro, de 108 a 116, São Sisto, de 117 a 126, e assim por diante. Na Bíblia a gente consegue encontrar 2 personagens. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 2, vai falar em Clemente, o terceiro papa da igreja. Olha, versículo 3, capítulo 4 de Filipenses. O terceiro papa da igreja, Paulo escrevendo: é a ti, fiéis Sigigo, também rogo que as ajudes, pois que trabalharam comigo no evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Com Clemente, o terceiro papa da igreja que conviveu com Paulo. O segundo papa da igreja também é falado por Paulo. Nesse momento não eram papas ainda, mas já eram colaboradores dos apóstolos nessa sucessão apostólica. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21. Olha, apressa-te a vir antes do inverno. Saudam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Lino, o segundo papa da igreja, nos diferenciam da sucessão que os protestantes têm. Não tem como, eles são ligados a seus pastores, mas aí fala de placa de igreja, as placas eles separam, viu? Tem outra questão muito interessante, que o que nos separa, a igreja bíblica, ela tem seus sacramentos. Prestem atenção, como fala Efésios capítulo 4, verso 5. Assim como não há senão um Senhor, uma só fé e um só batismo. Como vamos pregar uma só fé e um só batismo? Não tem como dentro do protestantismo. Versículo 6 do capítulo 4 de Efésios. Há um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e governa a todas as coisas, reside em todos nós. Ora, a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Pelo batismo vem a graça. Se a gente for prestar atenção, a Eucaristia, ela é algo visível, real, mas dentro do protestantismo é um símbolo. Mas a palavra de Deus fala no capítulo 22 de São Lucas, verso do 19 ao 20, que é o corpo de Cristo verdadeiramente. Por quê? Porque não é um símbolo. Jesus não fala assim, este é o símbolo da nova e eterna aliança. Não, ele fala, esse é meu corpo, no versículo no versículo 19 e 20 do capítulo 22 de São Lucas. Ele vai confirmar
radicalmente no capítulo 6 de São João, versículo do 53 ao 54. Meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. O crisma a gente vamos encontrar em São Lucas, no capítulo 22, verso 36, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala: confirma teus irmãos na fé, Pedro. E aonde a gente vê isso acontecer? Essas coisinhas é porque a gente não percebe, mas só tem na Igreja Católica, coisinha grande, a graça que lá em Efésios estava se referindo. A gente somos banhados por essa graça. Prestem atenção que quando os apóstolos Pedro e João vão a Samaria, já tinham sido batizados, mas esse rito só quem faz é a Igreja Católica, o crisma. Por quê? Porque após os apóstolos, versículo 14, do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, falando sobre o crisma. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, lhe fizeram orações pelos fiéis, novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo veio a sua efusão no crisma, depois do batismo veio essa confirmação. Coisinhas que dentro da igreja só tem de estar na Igreja Católica. O sacramento da penitência, capítulo 20 de São João, verso do 22 ao 23. Você vai encontrar lá em São Tiago também, capítulo 5, verso do 15 ao 16, como confessavam os pecados uns aos outros, como? Através do sacerdote, porque Cristo ele soprou o seu Espírito Santo sobre os seus apóstolos. Tem essa sucessão. Se a gente for buscar o matrimônio, a gente vamos encontrar no capítulo 10, verso 7, Jesus falando que o homem e a mulher se unirão e tornarão uma só carne. O matrimônio só tem definitivamente na Igreja Católica. Eu já vi vídeos sobre isso. O matrimônio protestante é um matrimônio civil que não casa, porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho, no capítulo 19 e no próprio capítulo 10, verso 7 de São Marcos, não casa. No capítulo 13 de Hebreus, verso 4, está assim, ó: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Dentro do contexto da igreja, o casamento tem que ser religioso. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 39, quando o homem ou a mulher morrer, pode tornar-se a casar-se, porque o casamento só vai até a morte de um ou do outro, mas desde que seja na igreja esse casamento, só a igreja tem. O sacramento da ordem, se a gente for voltar para Atos dos Apóstolos, só se encontra-se dentro da igreja essa sucessão. Basta a gente encontrar o episódio com Matias, né? O apóstolo que sucedeu Judas, no capítulo 1, verso 23 em diante, a escolha só acontece isso na igreja, minha gente. Eu dei nome dos 4 primeiros papas, São Pedro, Lino, Anacleto e Clemente, e as datas que eles tiveram o seu papado. O protestantismo não tem, ele dá datas, mas a partir de Lutero, e cada um com a sua sucessão. A Bíblia separou eles, a Bíblia não trouxe essa unidade. O próprio pastor batista lá, o Paulo, no seu debate com o padre José, o dominicano, ele fala essa questão da sola escritura, a interpretação que não é algo bom, é algo que separa, pulverizou o protestantismo com as várias seitas que foram criadas, né? Imagine vocês que a igreja tem os sacramentos que é bíblico. Já falei sobre a questão do batismo, da Eucaristia, do crisma, da confissão, do matrimônio, a sucessão apostólica, a ordem, né? Que como eu estava falando lá de Matias, capítulo 1, verso 23 em diante de Atos dos Apóstolos. Aqui, capítulo 6, tem a escolha dos diáconos, do versículo 4 até o versículo 6. Né? No capítulo 13, Paulo é ordenado, depois da sua convenção e do seu batismo. Capítulo 13, se a gente for ler claramente, a gente vai ter no versículo
2, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Olha, enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disseram-lhe ao Espírito Santo: separe-nos. Disse-lhe o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho destinado. Então jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Só tem dentro da Igreja Católica. A unção dos enfermos se encontra no capítulo 6 de São Marcos, verso 12, quando nosso Senhor envia os apóstolos, e a gente vamos confirmar ela claramente que era esse rito era feito diretamente por um sacerdote no capítulo 5 de São Tiago, verso 14. Estais alguém enfermo, chama o sacerdote da igreja, e este façam orações sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. Se você for prestar atenção, eu usei aqui 3 traduções da Bíblia, Ave Maria, Eclésia e a Vulgata, mas prestem atenção, isso só acontece dentro da Igreja Católica, minha gente. Vamos ser sinceros, o pastor, eles não falam, mas eles são rachados e separados pela doutrina. E você que é católico, que está desanimado com essa bagunça que aconteceu aí, com essas coisas que estão acontecendo aí no clero, com essas fragilidades, falam se os pastores agora estão animadinhos, né? Estão abrindo as portas, que é para os católicos que apostatou da fé católica, que vão apostatar com essas questões aí doutrinárias heréticas que apareceram aí. Pode-se dizer uma heresia, pode-se dizer, né? É algo que não se encontra nas escrituras nem no catecismo, mas é simplesmente uma vontade de alguns membros do clero, né? Infelizmente. Mas você não faça isso não apostate da sua fé não, guarda a sua fé, estude como eu as escrituras. Quando você vê essa bagunça toda, você vai ajudar os seus irmãos para não sair da fé. Estude o catecismo, mostre o que é uma verdadeira doutrina, não perca a sua fé não. Os ortodoxos orientais também estão com essa conversa de abrir as portas para os católicos que vão apostatar depois dessa questão, desse documento que foi aprovado pelo Papa e que foi através do prefeito lá da congregação. Não saia não, conserva a sua fé, vamos ser católicos de verdade, católicos que buscam e ajudam o nosso Senhor na hora da precisão. Lembremos o que aconteceu com os jesuítas, quando teve seu surgimento com Santo Inácio de Loyola, como ajudaram a igreja em momentos difíceis, ali diante do cisma de Lutero e a sua fundação da sua igreja luterana, né? E eles foram enviados por todo mundo com pregação e com muita força do Espírito Santo para unir essa igreja que estava sofrendo por problemas. E hoje eu convido você, católico, a fazer a mesma coisa. Estude e não, se o seu irmão está com dúvida, tire a dúvida dele, mas esclareça e deixe o Espírito Santo trabalhar nele. Você não vai obrigar ou vai convencer ninguém a permanecer, mas você vai dar opções e argumentações que a pessoa vai deixar o Espírito Santo trabalhar e vai permanecer. Salve Maria, viva Cristo Rei. Feliz 2024 aí. Vamos entrar com Bíblia neles e tiroteio de Bíblia. Salve Maria, viva Cristo Rei. Santo Padre Pio, rogai por nós.